Dali tricolor, dali pacholada, professor Brandão, passando aqui para falar um pouquinho da estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho hoje à tarde no Estádio Centenário. O Grêmio perdeu de virada para o Caxias, o que o ano passado foi ao contrário. O ano passado o Caxias saiu vencendo, o Grêmio empatou com o Bitelo e depois com um golaço de Luiz Soares venceu a partida por 2-1. Hoje foi tudo ao contrário, um show de horror que agora a gente vai começar a falar, mas depois que eu anunciar os nossos patrocinadores, a Eudágio, que nos veste nos dias de jogos do Grêmio, também nos nossos programas, e também a Activita, vida em movimento, tecnologia em tênis, bermuda, toda a área fitness aí, regata, corta-vento, enfim, é uma loucura o que tem a Activita para todo mundo aqui da Rádio Pachola e para você também que quiser adquirir. Activita _ oficial, vai lá no Instagram e confere todas as roupas lá do Activita. Pessoal, complicado, né? Eu cantei a pedra na semana, né? O ano passado o Grêmio teve 30 dias de pré-temporada, se preparou e chegou na primeira rodada e nas demais em condições iguais aos times do interior. Por quê? O igual é a parte física. O diferencial é a parte técnica. E isso é inegável que Grêmio e o co-irmão têm muito mais qualidade técnica que as outras equipes. Isso não tem como tu não ver, até pela folha salarial. Mas, começo de temporada, o Grêmio praticamente treinou um pouquinho mais do que 7 dias, né? Teve problemas ainda com chuva, que não pôde usar o centro de treinamento, teve que usar a academia, fez trabalhos diferentes do que era o planejamento. E o time do Caxias que já vem treinando aí desde novembro, né? Finalzinho de novembro, depois, né, da Série D e a ascensão para a Série C que teve, a equipe já começou a fazer a pré-temporada, fez muitas contratações, teve 4 amistosos nesse período antes da estreia do Gauchão, venceu os 4 amistosos, não tinha tomado gol, até tomar esse gol hoje de cabeça ali do Gustavo Martins, né? Mas a diferença física é gritante. O time do Caxias tinha em vários lances 2 a 3 jogadores para tirar de um do Grêmio. Soteldo uma hora pegou a bola no segundo tempo, tinha 3 jogadores em cima dele. Por quê? Porque estão bem fisicamente e a equipe do Grêmio está muito mal ainda fisicamente. Isso é normal, isso é compreensível porque é início de temporada. Então tem que jogar quem está melhor fisicamente. Até quem está melhor fisicamente, né, ficou devendo. Hoje, a grata surpresa, né, foi um dos pontos que eu listei aqui, é o Soteldo. Esse jogador já dá para ver que é um jogador diferente. Ele correu o tempo todo, né, ele conseguiu construir no ataque, ajudou muitas vezes na defesa, e é um jogador que certamente irá ajudar demais o time do Grêmio na temporada. Mas tem que ter alguém lá dentro, né? E daqui a pouco nós vamos chegar nesse alguém lá dentro que o Renato fala na coletiva. Então, assim, ó, eu peguei alguns pontos assim, ó, escalação do Renato. Renato já começa a errar na escalação. E por que eu falo errar? Ele botou quem está melhor fisicamente, beleza. Quem é da confiança dele, beleza, né? Até aí é compreensível. Só que Natan Fernandes tem que ser titular do time do Grêmio. E não sou eu que estou falando. Muita gente vê, e não é só o muita gente vê, porque tem muita gente que vê que não entende. O campo fala. O campo mostrou ano passado, né? Então, já é uma mudança que teria que ser feita já de início de temporada, até porque é garoto, tem um preparo físico certamente muito melhor que muitos jogadores. Entrou no segundo tempo, e já vou falar um pouquinho do que aconteceu com ele, foi prejudicado no segundo tempo, Natan Fernandes, né? E por isso hoje não apareceu o futebol dele. Mas essa é a primeira alteração que eu já teria feito. Ele teria que sair jogando. A outra é a improvisação que o Renato faz. Renato já começou a improvisar. Rodrigo Eli, e eu falo há tempos do Rodrigo Eli, é um jogador afoito, é um jogador que por baixo não tem como, ele sempre chega depois da bola, o atacante adversário sempre consegue antecipar primeiro. Sempre. E não tem como ser titular do time do Grêmio. O Rodrigo Eli pode compor o grupo. Bruno Alves, falavam mal do Bruno Alves, mas é muito melhor jogador. E também tinha seus problemas defensivos, né? Então, ele improvisa o Gustavo Martins, que por muitas vezes foi lateral direito,
porque joga pelo lado direito da zaga, foi bem de lateral direito das partidas que jogou no ano passado, e aí ele me bota o guri no lado esquerdo. Renato, não improvisa, usa os jogadores nas suas posições. Então aí é outro erro de escalação na equipe do Grêmio para começar a partida. E pecou. E mais, agora vamos para um outro ponto que eu listei aqui nos meus comentários. E aí vem o quê? A mudança do intervalo. A mudança do intervalo, ele erra grotescamente porque ele tira o Galdino. Ah, mas peraí, tu queria o Nathan Fernandes e agora tirou o Galdino e tá falando que ele errou? Errou, porque o Galdino seria o único jogador do Grêmio que poderia fazer uma improvisação de centroavante. E aí o que ele faz? Retira o Galdino, bota o Nathan Fernandes e depois ele faz uma troca que ele tira o JP Galvão, que eu não sei por que estava em campo, né? O Soteldo foi no fundo, deu a bola para ele fazer o gol e falou, faz o gol, e ele conseguiu errar. E não teve mais nada. Mais uma vez não mostrou nada e não tem como jogar no time do Grêmio JP Galvão. E aí ele retira o JP Galvão e bota quem? Improvisa Nathan Fernandes por dentro, botando o Lucas Bessosi pelo lado direito. Então, Renato errou feio porque ele não tinha a opção de um cara de porte físico mais avantajado, que seria o Galdino, para improvisar de centroavante. Ele sim teria que ser improvisado de centroavante e deixa o Nathan Fernandes na direita e não bota Lucas Bessosi. Não bota. Não tem como botar esse guri. Já provou que não. Ah, ele vai jogar quando o Soteldo não jogar. Aí bota ele lá. Mas não tira um jogador de muita qualidade, que é o Nathan Fernandes, do lugar dele para improvisar o time e não dar nenhuma resposta. Então o Renato errou feio aí nessas improvisações que eu listei. Cristaldo muito abaixo. Já foi ano passado, jogador limitado, jogador fraco fisicamente, não consegue jogar 90 minutos nunca. Número 10 do Grêmio, pelo amor de Deus, tá fácil vestir a camisa 10 do Grêmio, né? Então, não tem como. Então, começa com Vila Sante, o Dodge, e bota o PP nessa posição lá, aonde está o Cristaldo. E manda, vende, troca, faz o que tu quiser com esses gringos aí que não jogam nada. Cristaldo, Carbadio, aí tem que ouvir muita gente falando que jogam bola, que são líder em assistência. Números, se fosse por números, então eu vou botar os matemáticos para jogar futebol. Vamos botar matemático para jogar futebol. Jogador fraco, jogador que não sabe, não consegue dar um drible, jogador que não tem pegada, jogador que fica cercando. Não tem como. Me perdoe, mas não tem como. Ah, primeira rodada do campeonato. Mas o ano passado todo foi assim. O ano passado todo foi assim e por isso a gente não foi campeão brasileiro num campeonato brasileiro medíocre. Medíocre, fácil de ganhar. Se o Grêmio tivesse empatado um jogo daqueles vários jogos ridículos que perdeu o ponto, era campeão brasileiro. Então, mais um jogador que eu citei aqui nas minhas anotações, Cristaldo. Não tem condição de jogar no Grêmio. Rodrigo Eli, muito abaixo, afoito, como já falei, e é um jogador que está sempre fazendo pênalti, e fez um pênalti na partida. Ele agarrou o jogador do Caxias, né? E o juiz, na frente, não deu o pênalti. Fez um pênalti. Ah, tem VAR, ia chamar. Ah, tem que ver a força que foi agarrado para ver se foi pênalti, mas agarrou a camisa, não pode. A regra é clara. E aí, é bom que aconteça agora, para não acontecer depois, numa fase quente de Libertadores. E aí ele entrega o jogo e a gente está fora da Libertadores. Tô certo ou tô errado? Quem mais aqui? Vila Sante foi muito bem. Olha, Vila Sante é craque, né? Vila Sante tem que jogar na segunda posição do meio campo e a gente tem que ter um primeiro volante. Vila Sante joga muita bola. Gustavo Martins foi bem apesar da improvisação e Soteldo o melhor jogador em campo, melhor disparado. Porque o Caxias não tem nada. O Caxias ganhou na vontade e no preparo físico, que é a única coisa que o Caxias poderia conseguir hoje e em várias rodadas da competição. É um time limitado, um time que tem pegada, vontade, preparo físico avantajado nessas primeiras rodadas, porque também se esse jogo fosse na 7ª, 8ª rodada, o Grêmio ia passar o carro no Caxias, porque tem mais qualidade, mesmo jogando com alguns jogadores que estão em campo aí, que pro Gauchão é uma coisa, mas pro Brasileiro e Libertadores não vai dar resposta. Não vai dar resposta. Na coletiva, Renato fala que ainda a imprensa, a torcida,
todos irão gostar desse número 9 que vai vir. O Grêmio tem um plano A e tem um plano B, não fala em nomes, mas o Grêmio está trazendo o número 9. E tem que trazer, né? E olha, tem que trazer o plano A e o B. Tem que trazer os dois. Até porque o André Henrique ainda não acertou o seu salário. Um jogador que ainda nem começou a jogar futebol na vida, tá recém começando, veio de um time pequeníssimo lá de Santa Catarina, né? E agora tá aqui querendo ganhar milhões, né, na equipe do Grêmio. Primeiro joga bola, primeiro mostra, faz gols, para depois ganhar o dinheiro. Futebol é assim, sempre foi. Então hoje estamos reféns dos empresários de futebol querendo fechar bons negócios para eles. Não para o jogador. Para o jogador vai ser, vai. Mas é para eles mesmos. E aí os jogadores estão aí. Agora vai ficar aí, não sei quando que vai renovar. Tem o contrato, mas não renovou o salário. E aí não jogou hoje. E o Grêmio poderia ter ele no banco de reservas para entrar. E não tinha André Henrique no banco de reservas. Então por que não botou no banco hoje o Fred ou o Jardiel para ter o número 9 reserva de JP Galvão? Por quê? Então é muita sucessão de erro e planejamento errado, porque tem muita gente amadora coordenando esse futebol do clube em vários setores do clube. Vários setores do clube. E tem que falar, Não tem que passar pano, e eu não vou passar pano nunca nisso aí. E amanhã na Arena vamos repercutir, amanhã não, segunda-feira na Arena, vou repercutir tudo isso que estou falando aqui nesse meu comentário hoje. Mais uma fala do Renato, ele ainda diz que precisa de mais qualidade no time, isso é óbvio, a gente está vendo, né? E precisa de mais 2 ou 3 jogadores. Pessoal, mais qualidade não é pro Gauchão. O Gauchão, o Grêmio vai entrar em forma em breve fisicamente, né? Mais 6, 7 rodadas e vai estar nas cabeças. O Campeonato Gaúcho é muito fraco. Não tem como tu não ganhar ou não for para final, pelo menos. Só um desastre, uma decisão de pênaltis, alguma coisa que aconteça assim para não ir para final. Então, não vamos se iludir com o Campeonato Gaúcho. Por isso que no Arena de sexta-feira eu falei, ainda sonho em o Grêmio não jogar o Gauchão mais com o time principal, preparar para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, e joga uma equipe sub-23, onde dali pode sair um grande nome que ajude lá o time principal nas principais competições que o Grêmio joga. Não é o Gauchão. Ganhar o Gauchão, vamos ganhar mais um. Ah, vai ser hepta, vamos igualar outra marca lá de 1960 e poucos, pro ano que vem tentar igualar do co-irmão no octa. Não vai adiantar nada. Aí não adianta ficar aí 30 e poucos anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Tem que ter um olhar mais longe, competições importantes para a gente ganhar. Beleza, pessoal? Acho que foi tudo isso que eu listei da partida, da coletiva, do que eu vi, e certamente aí no Arena Pachola da segunda-feira, 15 horas e 30 minutos, a gente vai estar repercutindo muito mais coisas desse jogo, né? Mais falas de alguns jogadores. Soteldo já falou aí que o Grêmio perdeu porque quis. Não, aí não vamos começar com esse tipo de declaração, né, Soteldo? O Grêmio perdeu porque foi incompetente, não estava bem fisicamente e não tem peças de reposição em algumas posições, e por isso perdeu a partida hoje para o Caxias, 2-1, primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2024. Beleza, galera? Grande abraço a todos e dale Grêmio!